Lobo em pele de cordeiro. Eu acho que pelo menos uma vez na sua vida você já ouviu esse termo. É um termo geralmente usado por pessoas com mais experiência de vida para te avisar para não confiar em qualquer um. Basicamente é mais como um ditado, cuja tradução seria nunca confie em estranhos. Uma curiosidade bem interessante é que essa frase surgiu da própria Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Essa é uma parábola de Jesus Cristo. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, versículo 15. E esse ensinamento de Jesus vive até os dias de hoje. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi essa mesma frase, lobo em pele de cordeiro. Ainda mais com o surgimento da internet, onde ficou muito mais fácil pessoas mal intencionadas chegarem em suas vítimas e fazer sei lá o que. Na internet existem muitos lobos em pele de cordeiro, pessoas que fingem ser uma coisa quando na verdade são outra, ludibriando principalmente aqueles que não têm maldade na mente, ou então são muito inexperientes com coisas da vida, ou pessoas, não têm a menor ideia do que elas são capazes de fazer para conseguir aquilo que querem. Eu falei a exata mesma coisa no vídeo do Stalker. Nunca duvide da capacidade das pessoas para conseguirem aquilo que desejam, seja lá o que for. E por coincidência, o YouTube me agracia mais uma vez com mais uma animação que referencia o stalking, ou nesse caso, um lobo em pele de cordeiro. Será que isso quer dizer alguma coisa? Espero que não. Enfim, o nome dessa animação é Wolf in Sheep's Clothing, que se traduziria literalmente para lobo em roupa de ovelha. No caso, a famosa frase que eu repeti esse início inteiro. E é justamente sobre essa animação do Yean que a gente vai falar aqui, e também comentar sobre a valiosíssima mensagem que ele deixa pra gente, sobre confiar em estranhos, ainda mais quando a gente tá falando de internet. Então, vamos desbravar sobre essa animação e comentar sobre a mensagem no fim. A animação começa com o vilão da história, o tal do lobo. Inclusive, eu acho bem intrigante como o lobo quase sempre é retratado como o vilão em histórias infantis que geralmente querem passar uma mensagem. Um bom exemplo é a história da Chapeuzinho Vermelho, onde a Chapeuzinho tá levando os doces para sua avó, e o vilão, o lobo, tenta e consegue enganar ela por um tempo. Então fica claro que a imagem do lobo é de algo ou alguém traiçoeiro, que sempre se disfarça como um bom samaritano, vestindo uma máscara inocente, só para te fazer acreditar nele, e no fim, te atacar pelas costas quando você menos estiver esperando. Aqui não é diferente. O lobo coloca uma máscara de ovelha, pronto para agir. As luzes apagam e voltam a acender em 2 holofotes. Do lado esquerdo, a vítima, sendo representada pela ovelha, uma figura inocente, inconsequente, e que não faz a menor ideia de com quem está conversando. Nesse momento, acha que todos que conhece por aí são amigos, ovelhas iguaizinhas a ela, que apenas querem fazer um bom amigo, jogar juntos e serem felizes. Já do lado direito temos o vilão, um lobo, vestindo uma máscara de ovelha. Ele é malicioso, sequer se importando se vai machucar uma ovelha inocente ou não. Na verdade, é isso que ele quer. Ele se diverte enganando, torturando, matando, para no fim, ter essa pobre ovelha como um troféu. Mais uma cabeça para colocar na sua própria parede. Os dois são separados por uma parede. Eles não se veem, mas conseguem conversar mesmo assim, por causa da facilidade que a internet concedeu para que pessoas do outro lado do mundo pudessem conversar entre si. Eu acredito que essa parede seja algum tipo de representação hipotética da distância que eles estão entre si, uma barreira imaginária que uma tela de celular traz. Eles não se veem, mas conseguem conversar mesmo assim. O lobo fala primeiro, se cumprimentam, e então falam dos seus próprios nomes. No caso, o lobo diz um nome falso, Maria, um nome que provavelmente ele inventou na hora para que a ovelhinha chamada Lena se sentisse mais segura. O lobo então pergunta o que ela está fazendo naquele momento. Considerando que ele provavelmente está inventando coisas na hora, ele perguntou para ter uma ideia do perfil da sua vítima, porque essa era a primeira vez que eles estavam se falando, então tinha que ter alguma ideia para bolar uma história convincente, mesmo que a sua vítima fosse uma ovelha inocente. Lena então fala que está fazendo o dever de casa, o que desperta outra curiosidade no lobo, a idade dela. Então pergunta quantos anos ela tem de idade, e ela responde então 16. Uma menor de idade, claramente. Mas desde quando idade é uma barreira pro lobo? Na verdade, quanto mais nova for a sua vítima, melhor, mais fácil de manipular.
O lobo então vai responder que tem 18 anos, mas então pensa melhor. Se ela é uma menor de idade, provavelmente se sentiria mais segura se estivesse falando com alguém que também é menor de idade, mas não poderia falar que também tinha 16, senão ia ficar muito óbvio, mas também não poderia falar que é mais novo, porque ela poderia perder o interesse. Então, a idade perfeita que ele pensou foi 17, e com o plus de ontem ter sido o seu aniversário, ou seja, ele tinha acabado de fazer 17. Era perfeito. E como era o seu aniversário, ganhava ainda mais simpatia da ovelha, que carinhosamente deseja um feliz aniversário para o seu novo amigo. Sério? Feliz aniversário! E ele agradece. E então puxa outra pergunta, uma mais pessoal dessa vez. Pergunta o que ela geralmente faz quando não tá fazendo o dever de casa, que nem ela tinha dito. Saber o que ela faz no tempo livre faria com que ele soubesse melhor como conduzir a situação do jeito que ele saísse na vantagem. Ela diz então que um dos hobbies dela é jogar videogame, mas não pode jogar muito porque senão os pais dela ficam muito bravos. Daí o pulo do gato. Ele descobriu uma coisa que ela gosta de fazer, mas não pode fazer muito porque é impedida. Daí basta ele dizer que também gosta do mesmo hobby que ela e fazer uma proposta irrecusável. Mas tinha que ser cauteloso, primeiro perguntando que jogos ela gostava de jogar, para assim saber melhor dos gostos dela. Então ela responde: The Legend of Ares. Mas o jogo novo é muito caro. Eu não joguei ainda. Daí, o lobo matou a charada de como poderia atrair a pequena ovelhinha para o seu covil. Ele disse que convenientemente ganhou o jogo de aniversário. Disse que não tinha ninguém para jogar junto, e então convida a pequena Lena para ir até a casa dele. A pequena ovelha então fica meio hesitante, até porque não é todo dia que ela é convidada para ir na casa de alguém, ainda mais alguém que ela acabou de conhecer. Será que não seria meio estranho? Eu não sei. Será que seus pais não vão ficar desconfortáveis? Tá aí, ela já mordeu a isca. Então basta o lobo dar uma pequena desculpa e dizer que seus pais são muito ocupados e não vão estar em casa. A ovelha ainda está hesitante, então o lobo oferece uma solução prática. Ele disse que viu o perfil dela e que ela morava em Witherburg, que, pelo que ele fala, fica bem perto dali, o que significa que ela pode pegar um busão, que ia chegar ali bem rapidinho. Então fala um dia bom para ela ir para lá, num sábado, às 2 da tarde. Por que um sábado? Porque considerando que ela é uma menor de idade, provavelmente ela estuda. Se ela estuda, meio de semana não seria o ideal, porque tem a escola. Então um sábado seria o ideal, começo do fim de semana, sem aula o dia inteiro, e não é perto do fim de semana como em um domingo, o dia perfeito. Ele então solta uma frase empolgante, dizendo que não vai jogar o jogo até que ela chegue, causando uma sensação de urgência, de que ela precisa ir, senão não vai conseguir jogar o jogo, e nem a tal Maria. E enfim, a ovelha concorda, impondo a condição que não poderia ficar muito tempo. O que é claro que o lobo concorda, até porque é uma condição ridícula porque ele está pretendendo fazer com a pobre inocente ovelha, que empolgadamente concorda e ainda diz que vai levar o próprio console. É de dar dó. Nesse momento, os únicos que podem salvar ela são os próprios pais, se pegarem o telefone e ver as mensagens, percebendo imediatamente do que se trata, e proibindo a filha de ir ver a tal Maria, que é o lobo. A animação se encerra com o lobo colocando a máscara de ovelha em um tipo de gancho. Fica em aberto se aquilo realmente são só máscaras ou são literalmente cabeças de ovelha que o lobo foi acumulando conforme foi enganando e matando ovelhas. E outra, por que ele tem 4 exatamente iguais? Qual o objetivo dele, além de, claro, enganar pobres ovelhas? Parece que pode existir uma coisa muito mais sinistra envolvendo esse tal lobo, mas é só uma mera especulação. O que aconteceu com a pobre Lena também fica em aberto, mas considerando que os pais dela parecem ser bem rígidos e protetores, acredito que eles possam ter salvo a pobre ovelhinha. E isso se ela não tiver saído escondida. Se isso aconteceu, já era. Bom, essa animação mostra muito bem o conceito de lobo em pele de cordeiro. Claro que o lobo e a ovelha são representações metafóricas do que realmente acontece. Muitas crianças e adolescentes caem nos papos de pessoas mais velhas e mal intencionadas, que querem fazer algum tipo de mal sem pensar muito sobre as consequências, ou completamente ignorá-las, que só vivem pelo bel prazer, que não estão nem aí para destruir vidas. A ovelha é a representação da inocência, e o lobo da malícia. Quando a inocência e a malícia se encontram, seja na internet, seja na vida real, o resultado tende a ser o mais trágico possível. E isso se nada for feito. Porque a inocência acredita que todos são
puros como ela, e todo mundo quer ser genuinamente amigo dela, enquanto a malícia se aproveita desse fato. E, bom, faz aquilo que eu já venho repetindo esse vídeo todo. Tudo bem que esse vídeo vai mais pro lado fantasioso visualmente falando, até porque é uma literal ovelha conversando digitalmente com um literal lobo, mas ela reflete o que acontece na vida real. Você já chegou a assistir as lendas urbanas do Gugu? Eu sei, elas são toscas pra cacete, mas... você já ouviu falar de uma que se chama O Ladrão de Órgãos? Ela mostra